Olá, meus queridos, como estão? Hoje nós vamos falar sobre filmes. Ontem à noite assisti um filme onde tratava-se de um documentário sobre o livro A Cabana, escrito por William Paul Young, onde eu tive a oportunidade de ver uma série de detalhes que eu vou compartilhar com vocês. Na maior parte das vezes, quando nós vamos assistir um filme, nós simplesmente colocamos o filme para tocar na TV, ligamos lá no Netflix, colocamos e desligamos a nossa parte analítica. Isso é um grande problema quando se trata de um filme, de qualquer outra coisa, que você não sabe qual é a intenção do autor. Então, um dos principais elementos que eu acho que nós devemos ter cuidado quando nós assistimos a um filme é de manter o nosso crivo mental bem ligado, bem atentos, porque do contrário nós vamos sendo envolvidos em uma trama e criando uma programação psicológica muito desnecessária dentro do nosso sistema, que pode ser até um vírus dentro do nosso processo racional. Ok? Então, nesse livro do William Paul Young, ele fala como ele escreveu esse livro, né? Na verdade, ele foi um homem que era, no fundo, é um tratado gospel, ok? Um tratado gospel no sentido de ser evangélico, e até aí não tem problema nenhum. Mas a grande questão do filme é que esse filme fala sobre as amarguras de um homem que, atormentado pelo sequestro de sua filha, onde ela foi sequestrada e levada até uma cabana, ele teve que se redimir em suas ideias e seus conflitos, etc. E o filme mostra um conceito teológico muito amplo, né? Um pouco equivocado, não é? Porém, ele, no meio do filme, ele, em um determinado momento, no auge de sua crise existencial, ele vai até um terapeuta e pergunta para o terapeuta: quanto tempo você acha que eu devo precisar de ser tratado para equilibrar o meu mundo interno? Aí o terapeuta fala assim: 1 ano e meio. Dá vontade de perguntar assim: por que Jesus não te curou então? Não é mesmo? Sendo que a base do livro dele é uma base teológica, mas quem curou ele, mal curado ainda, nesse documentário ele mostra sinais de uma condição muito mal curada, foi um terapeuta, né? Então o filme fala de um homem que se ajeitou mais ou menos através de um terapeuta, mas ele derrama uma base teológica sem fundamento nenhum. Tá bom? Então isso que me chocou com relação a esse filme, porque quem assiste sem perceber certos detalhes não percebe o que se passa por trás de tudo isso. E eu estou falando de um filme, sendo que em Hollywood nós assistimos um monte de coisa aí sem o nosso crivo mental ligado, de modo que nós acabamos engolindo certos venenos mentais, criando o reforço de certas crenças muito da nossa sombra, e no fundo é um filme que fala de Deus, e muito ao contrário, acaba este filme por ampliar as nossas bases negativas mais profundas. Então, como um filme pode ser tão diabólico falando de Deus? E é tudo assim, tá bom? Então, nesta nossa questão que nós vamos falar de filmes, nós vamos dizer um pouquinho a respeito de tudo isso. Há algum tempo eu assisti um filme chamado O Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada é estrelado por uma atriz, Meryl Streep, muito boa, onde está dizendo que O Diabo Veste Prada talvez seja um dos títulos mais inteligentes que eu já vi, muito embora lá eles não explicaram direito essa questão, mas realmente, O Diabo Veste Prada, tá ok? O Diabo Veste Prada, o Diabo Veste Versace, o Diabo Veste Gucci, tem uma bolsa da Moschino, uma Louis Vuitton, porque o diabo nunca vai aparecer feio, né? É um conceito teológico muito equivocado, achando que o mal vai se apresentar todo esquisitão. Isso aí é a primeira coisa que nós temos que entender, que isso não existe. Porque vamos supor aqui agora. Vamos supor que eu seja o mal. Okay? Eu, aqui, Ananda Pren, seja o mal. Vocês acham que eu vou aparecer vestido de preto? Vocês acham que eu vou aparecer todo ali dizendo: eu sou do mal, eu uso uma capa preta, eu uso uma cruz invertida no pescoço, uma estrela de 5 pontas? Claro que não, porque o mal não é burro, né? Se o diabo existisse, ele iria se apresentar da forma mais aceitável pelo outro para poder fazer a manipulação, entendeu? Então a forma mais inteligente que o diabo encontrou de propagar a sua força e influência foi através daquilo que você acha que é o bem. Óbvio, ok? Óbvio. E é por isso que a Igreja Católica teve a Inquisição.
ela teve as cruzadas, né? Além disso, ela foi a mais especialista. Vocês sabiam que a igreja que inventou a tortura? Não sabia, né? Vocês sabiam disso? Não. Porque acontece o seguinte, de repente lá na Inquisição, puxa, eu comecei falando de filme, estou falando da Inquisição agora. Agora já foi. Então, de repente lá, você tinha Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada que inventou esse inquisidor espanhol. Ele estava lá. O que ele inventou? A tortura, por quê? Se o bruxo, entre aspas, fosse indiciado pelo Tribunal do Santo Ofício. Era Tribunal do Santo Ofício, não chamava-se Inquisição, tá ok? Porque sempre o mal ele vai ter que se disfarçar de bem, não tem a menor dúvida. Então, era o Tribunal do Santo Ofício, não era Inquisição. A Inquisição é um nome moderno que a gente conhece nos dias atuais, né? Então, chegava lá para o Tribunal do Santo Ofício, chegava para o seu bruxo, ô seu bruxo aí, o negócio é o seguinte, você é bruxo, tá ok? Você confessa a bruxaria? Ele ia ser morto de qualquer jeito, né? Mas se ele não confessasse, os bens daquela pessoa iam para o Estado. Só que se ele confessasse, os bens iam para a igreja, entendeu? Então, o que Tomás de Torquemada, entre outros, inventaram? Vamos inventar a tortura, que é a forma de esse cara confessar e confessando, os bens vão para a igreja. Entenderam como eram bonzinhos? Tá ok? Entenderam a origem da tortura, que foi uma origem religiosa, ou seja, pelas pessoas bonzinhas do Tribunal do Santo Ofício? É assim, sempre foi assim. Então, essa foi a base dessas questões ligadas à igreja. Ou seja, o mal de verdade sempre disfarça de santidade, porque não é bobo. Então, temos aqui a história do início, o início da tortura. Se você não sabe como foi inventada a tortura, foi inventado com a melhor das intenções, das propriedades serem direcionadas para a igreja, ok? Então, e hoje em dia, como a igreja perdeu a força, quem tem a força é o império da riqueza, Sim. Prada, por exemplo, Gucci. Sim. Ou seja, então, hoje em dia, o diabo não é mais o Santo Ofício, né? Ele usaria o diabo usa a riqueza. Mas e o diabo usa a riqueza e a tortura psicológica, porque não é legal mais torturar alguém. É tortura física, mas tortura uma pessoa psicologicamente. Por exemplo, um pastor. Como é que ele vai torturar alguém? Dizendo que a pessoa está cedendo ao adversário e ele faz a pessoa sentir culpa, e fazendo a pessoa sentir culpa, ela vai colaborar com aquela fé. Então a tortura é psicológica. A tortura não é mais física, porque ela não é legal, não é legalizada. Mas a tortura psicológica ainda é legal. Então, por exemplo, esses sistemas gospel, por exemplo, esses sistemas evangélicos, eles vão torturar o indivíduo fazendo ele se sentir muito culpado, né? Dizendo que existe um Deus, que ele tem que se redimir a esse Deus e, de vez em quando, ele tem que dar umas contribuições para a igreja. Ou seja, existe a extorsão do mesmo jeito, só que antigamente a extorsão era por via de uma tortura física, hoje em dia é por via de uma tortura psicológica. E no caso, essa culpa, na verdade, ela não existe, então, né? O que seria a culpa? Ela existe, não existe? Isso aí, a pessoa, na verdade, ela pode tudo, quando quer, onde quer. Como funciona isso? Porque já que não existe um Deus que vai julgar essa pessoa, não existe alguém que vai julgar, só essas instituições, tipo igreja, mas se a pessoa entendeu que a igreja não funciona, não existe, está errada, então existe como lidar com o certo e o errado. Existe culpa, não existe. O que é isso, a culpa, na verdade? Ok. A culpa é uma sensação criada dentro do indivíduo quando ele acredita que ele está fazendo alguma coisa errado. Agora, quem determinou a existência do certo e do errado foram pessoas com um nível de ignorância muito elevado, ou então pessoas muito inteligentes que tinham por objetivo extorquir o outro através da tortura psicológica. Então, esses conceitos de culpa, eles foram inventados em um período pós
pós-Inquisição, onde o indivíduo precisaria ser extorquido de alguma forma. Mas, então, no caso, então, não tem, na atitude do ser humano, qual é a linha de como que a pessoa deve conduzir a vida? O que, na verdade, é certo ou errado? Isso realmente não existe? O certo e errado é absolutamente arbitrário e ele é desenvolvido de acordo com a clã no qual o indivíduo participa. O que é certo para você vai ser errado para o muçulmano, o que é errado para o muçulmano vai ser certo para você. O que é certo para uma aldeia indígena vai ser errado para uma pessoa que mora no Canadá, o que é certo para o Canadá. Então, é uma coisa regional, né? Agora, estas são as formas de você ainda lidar com a massa, lidar com a ignorância. As regras são feitas quando não existem bom senso. Mas no caso de uma pessoa que está fora desses clãs, uma pessoa que quer ser livre, como a gente já comentou nos outros vídeos, como que ela deve conduzir a vida dela? Que parâmetro ela deve ter? Tá, ok. Primeiro, ela precisa. Aí a gente vai voltar naquilo que eu sempre falo: um detox intelectual e um detox emocional de tudo aquilo que ela aprendeu, que são tralhas, são coisas absolutamente erradas. Por exemplo, o autor desse livro, você claramente, e ele não conseguiu disfarçar nem no documentário, ele conseguiu disfarçar a psicopatologia dele. Quando o documentário começou, eu olhei para ele e falei assim: puxa, um homem inteligente. Mas com o decorrer do tempo, ele é um psicopata. Ele é um psicopata que não se curou de sua raiva e de sua culpa. Ok? E ele é um autor de livros que influencia multidões. Que tipo de multidão que ele influencia? A multidão que já está num patamar de ignorância. Ok? Que ainda vai utilizar uma literatura para dar mais força ao problema que ela já tem. Acontece por identificação. Isto é uma coisa altamente diabólica. Altamente diabólica, hollywoodiana diabólica. Né? E quem não tem essa esperteza no processo analítico vai engolindo aquela informação por identificação. Porque quando, na maior parte das vezes, você assiste um filme, você desliga o mental e vai só pela identificação, pelo emocionalismo que o filme vai trazendo, e no final do filme você está programado e não sabe por quê. E no decorrer da sua vida você vai experimentando aquelas mesmas sensações que fazem parte daquele seu contingente de ignorância não no sentido pejorativo, é ignorar. Né? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas você pode ter a opção de se manter ignorante, tá ok? Essa é uma opção. E o autor do filme, e o autor do livro, né? Ele tá ainda num processo de surto, ok? Aquele livro é um desabafo de todo o seu lixo emocional, ok? E aquilo foi transformado em um filme, mas aquilo é absolutamente tóxico, porque ele reforça os padrões de culpa individuais, porque ele acaba dando a entender nas entrelinhas. Primeiro ele fala que Deus é bom, que Deus é absolutamente amor. Mas ele acaba dizendo depois, na contradição, de que o mal que aconteceu para ele é pelo fato dele ter feito coisas erradas. Então ele estava num processo de culpa, achando que ele tinha feito coisas erradas na vida, mantido segredos dentro de si, e a existência desses segredos foi o elemento que fez com que Deus o punisse de alguma coisa. Então ele não resolveu a culpa. E o que acontece é que ele destilou aquele lixo mental, aquele lixo de consciência, em um livro que se transformou em best-seller, que se transformou em filme. E quem não tem essa percepção acaba sendo enganado o tempo todo. Então, mas no caso, vamos supor que você tivesse que falar alguma coisa para esse autor, no momento que ele percebeu, que ele se achou culpado. O que você diria para ele? Porque ele se viu, nossa, eu acho que eu estou tendo um castigo pelo que eu fiz. E o que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro essa pessoa precisaria de uma longa terapia, ele precisou de 1 ano e meio e não foi o suficiente, porque ele achava que ele estava fazendo alguma coisa errada pelo fato dele ter um relacionamento paralelo. E ele acreditou que o mal que acontecia dentro de si e na vida dele era em função disso. Ok? Ou seja, só que... E ele também relata de que ele era evangélico, o pai também era evangélico e o avô evangélico. Mas ele foi criado sem atenção nenhuma. Porque o avô não deu atenção para o pai não deu atenção para o filho, e ele era uma pessoa que não dava atenção, mesmo sendo evangélico.
ok? Então, é uma descompensação psicológica o tempo todo. Ele está falando de pessoas que sofreram uma descompensação psicológica o tempo todo, que não entenderam nada das escrituras, só que para agregar um valor de manipulação do outro, ele fica inserindo trechos da Bíblia para que você possa ser mais facilmente manipulado. Misture qualquer coisa com o nome de Deus e aquilo vai ser muito mais aceito, mesmo a coisa mais diabólica possível. Então, mas no caso, ele não estava errado, então. Ele não devia ter culpa do que ele fez. Ele deveria agir como? Ele deveria achar que ele estava correto, está tudo certo, ele fez o que fez porque tinha que fazer, como que é? Porque não existe o certo e errado. O certo e errado são condições criadas em clãs para poder conter uma civilização, uma certa clã dentro de uma ordem. Ele não faz parte de um indivíduo desperto. Então, certo e errado. Por que, veja bem, é fácil você chegar, se você tem filhos, é fácil você entender. Para filho, chega um momento que você fala assim, não pode fazer isso e pode fazer aquilo. Você tem que botar uma regra. E para crianças, aquilo vale. Porque se você não fizer daquela forma, a criança não vai te obedecer. O grande problema é que depois que a pessoa cresce, ela tem consciência e ela passa a agir não em funções de regras de certo e de errado, mas sim em função da sua consciência. O grande problema é que as pessoas adultas não cresceram, então elas ainda precisam de regras infantis. Logo, aquele que cresceu espiritualmente, nenhuma regra faz mais efeito. Esta que é a questão. Então, na verdade, a pessoa ela não tem que sentir culpa de nada, ela tem que simplesmente viver o que ela sente vontade, é isso, não? Sim, porque na medida em que ela deixa de viver o que ela tem vontade, e isso é aquilo que vem do coração, ela já está decretando a sua própria morte. Porque a vida é a experiência daquilo que vibra de acordo com o coração dela. Agora, isso jamais você pode explicar para uma criança. Uma criança não tem condição de entender isso. Uma criança vive e se desenvolve a partir de regras, porque senão ela, como uma criança, não tem como se orientar. Agora, quando o indivíduo vai amadurecendo, ele então poderá ter a consciência de que as regras eram coisas necessárias num processo infantil. Agora, no caso, se ele seguir o coração dele, para seguir o coração dele, ele deixar pessoas descontentes, vamos supor no caso do filme, né? Não tem problema. Ou ele teria que ficar próximo de pessoas que aceitem essas não regras dele. Isso vai acontecendo no próprio processo de maturação. A primeira fase da maturação do indivíduo é o indivíduo entender a sua verdade interna e revelar esta verdade interna para si mesmo. É por isso que Marcos já dizia, conheceis a verdade e esta verdade vos libertará. É o primeiro passo, ok? É o reconhecimento da verdade interior. É você olhar com honestidade para você mesmo e falar assim, eu sou assim. Esta é a minha verdade, o meu coração vibra desta maneira porque eu sou isso. Esse é o primeiro ponto. Quando isso acontece dentro do indivíduo, o universo externo começa gradativamente a responder a esta percepção da revelação. Então, a revelação não é alguma coisa externa. A revelação é dentro do próprio indivíduo. Né? Existe uma ideia equivocada, teológica, religiosa, que a revelação é uma frase, é uma escritura, é um papiro, é aquilo que o pastor, o rabino, o padre tem ali a dizer. Não, a revelação é você, com honestidade, olhar para dentro do seu coração e perceber o que vibra. Esta é a única necessária. Observou e você começou a viver isto dentro de você, o seu entorno começa a se modificar com essa nova consciência. E só que o que é a culpa? A culpa é a água que apaga a chama do coração. Então, no caso, essa pessoa que está vivendo a verdade dela, ela vai estar cercada de pessoas também iguais, que vivem a verdade dela. Ela nunca vai ferir ninguém. Ela vai se cercando. É diferente. Ela vai se cercando. Porque alguém que vive a sua verdade, ela vai vibrando numa tal condição que o outro vai aprendendo pelo exemplo dela. E o outro começa a viver a sua verdade também.
Quando as pessoas começam a viver as suas verdades individuais, as pessoas todas começam a vibrar em uma outra energia. E é dessa maneira que você amadurece, que você se desenvolve e você cresce e você se liberta espiritualmente. Enquanto que a culpa é um balde de água gelada que apaga a chama do coração, porque é a partir dele que você cresce. Então, estes filmes dessa forma e essas explicações teológicas são desserviços completos ao processo de consciência individual. Por quê? Eles são inquisições psicológicas. Entendeu? Que é muito pior, acho que, do que a Inquisição física. Que é muito pior do que a Inquisição física. Eu já tive pessoas conhecidas que eram psiquiatras que diziam que as piores dores não são as físicas, são as dores psicológicas. E os sistemas religiosos, no decorrer de todo o tempo, se esmeraram no desenvolvimento das torturas psicológicas, porque é a maneira de você manter o indivíduo muito mal. E só um indivíduo muito mal é que vai se apegar cada vez mais a um princípio religioso. Então, esta que é a questão que a gente tem que ter consciência nisso tudo. Só que para quem não está atento nessa modalidade de manipulação, não percebe que a pessoa está sendo torturada psicologicamente, está entrando num apagamento de chama do coração e está ainda acreditando naquela bobagem que está sendo falada. Então isso é um descalabro, ok? E num filme gospel, porque para você começar a iludir alguém, fale em nome de Deus, ok? Fale em nome de Deus. Dá vontade de falar assim, onde é que está o Deus que falou isso? Não, eu estou falando aqui em nome de Deus. Não, cara, seja honesto, seja corajoso. Você está falando em seu nome. E as pessoas não têm coragem. Geralmente elas são ultra covardes. Então falam em nome de Deus, em nome de Jesus. Opa, se Jesus tivesse que falar alguma coisa, ele não mandaria um porta-voz ignorante assim. Ele falaria por si. Okay? Então não use o santo nome de Deus em vão. E é o que mais as pessoas falam para que possa existir o processo manipulatório. E isso é absolutamente diabólico. Sim, voltando na situação da pessoa do filme, né? Ele, para viver a verdade do coração dele, vamos supor que ele não conseguisse, então, ficar naquela situação mentirosa, que aquilo, ou a mentira faz parte. O importante é que a chama do coração esteja viva e não importa que ele esteja, não é mentindo, talvez, omitindo, no caso, né? Exatamente. O que acontece é que é um processo gradativo. Né? Então, na medida em que você deixa a chama do seu coração brilhar, você vive num estado de alegria. E nesse estado de alegria, você contamina deixando o outro alegre, feliz e bem também. Então você vai criando um quantum de consciência onde as pessoas passam a viver a sua verdade e permitir que o outro viva a sua verdade também. Só que isso é um processo gradual. Mas o mais importante, acima de tudo, é que você não cometa o pecado contra o Espírito Santo, que é o apagamento da chama do seu coração. Entendi. Então, no caso, a esposa dele, que estava junto, e ele não estava omitindo a questão dele. A verdade dele. A verdade dele. Ela deveria buscar, pelo exemplo dele, a verdade dela. Claro, porque as verdades elas são individuais. Ela deve buscar a verdade dela e ele deve buscar a verdade dele. É por isso que existe aquela velha passagem na Bíblia que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um justo entrar no reino dos céus. Ok? Então, porque a passagem pelo buraco da agulha ela é um processo absolutamente individual, não se faz em grupinhos. Aí vamos em grupo, não, cada um tem que fazer por si. Então, a descoberta da sua verdade, o encarar a sua verdade, deve ser feita de uma forma muito sincera e honesta, mas é um indivíduo para com ele mesmo. É por isso que, por exemplo, o ato da confissão na igreja cristã, que é você sentar do lado do padre e falar assim, eu pequei isso, fiz isso, aquilo de errado. Isso é ridículo, porque o ato confissional é um ato de você para com o seu coração, de você chegar para você mesmo e revelar a sua verdade para você identificar quem eu sou. Então isso vem antes de tudo. Muitas vezes a pessoa vai passar uma vida inteira só se revelando para si mesma. Esse é o trabalho do indivíduo como alma. O laboratório interno é dentro de si mesmo. Não tem outro.
né? E isso só vai existir se você, a cada vez mais, alimentar a sua coragem, que é core actio, é você viver de acordo com o seu coração, porque do contrário, o indivíduo vai ser um ser derrotado pelo seu próprio medo, pela sua própria culpa, pela sua própria raiva. A raiva é um processo de falta de autorresponsabilidade, porque geralmente você tem raiva de algum acontecimento externo, tem raiva do outro, tem raiva disso, tem raiva daquilo. É uma forma de você se soterrar, admitindo que naquele momento você não teve poder o suficiente e deixou ser sucumbido por uma condição externa. E nada disso é verdade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, somos seres criadores, tudo isso é criação nossa. Ou seja, este reapoderamento interno é a posição número 1 daquele que começa a despertar espiritualmente para alguma coisa. Mas, no caso, a esposa dele, né? Ele estava omitindo aquela informação e estava vivendo a verdade dele alegre. Ele não estava nem vivendo a verdade dele alegre, ele estava vivendo a verdade dele com culpa. Ok? Ele era uma pessoa sem consciência nenhuma. E é uma pessoa sem consciência nenhuma de uma linhagem de pais que cuidaram muito mal dos filhos, que fez 1 ano e meio de terapia, que sai fazendo um livro. Isto é um absurdo, é um desserviço contra a humanidade. Mas, no caso, vamos supor que o correto seria ele agir da forma que ele agia, com alegria, sem culpa. E aí a esposa dele ficaria contagiada pela alegria dele. E não precisaria nunca saber as coisas que aconteceram com ele. O processo de evolução é absolutamente individual. Na medida em que ele se processa individualmente, o indivíduo vai tirando as amarras, que são amarras de consciência, medo, culpa e raiva. E ele se torna um ser integral dentro dele. O resto é consequência. Mas, no caso, ela não precisa saber a verdade, a esposa, porque... e se para ela poder evoluir, ela tivesse que saber quem ele era mesmo, o que ele estava fazendo, o que ele gostava? Isto não importa. O que importa é que ela só vai evoluir conectando-se com a verdade dela. Então não existe essa coisa de segredos. Na verdade, a pessoa faz o que ela quer, não precisa falar nada, não precisa dar satisfação. Ela vive, vamos supor, numa família. Ela vive o que ela quiser e tá tudo bem. Ela vive a vida dela e o outro tem que ficar feliz, ficar tranquilo e viver a vida dele. O segredo que faz mal é aquele que você omite de si mesmo. Por isso que quando nós falamos em autoconhecimento, é conhecer-se a si mesmo. E conhecer-se a si mesmo é você não ter segredo de você para com você mesmo, para que a sua mente, emoção e atitude estejam alinhados, porque o processo é absolutamente individual, não existem processos coletivos. Então não existem segredos com relação ao outro, isso tudo é uma falácia. Isso foi uma falácia criada para promover a culpa. Porque se eu não criar uma falácia para promover a culpa, eu não consigo controlar você. Ok? Então a forma mais fácil de controlar alguém é promover, é fazer o outro entender que existe algo de errado dentro dele, para que ele se sinta diminuído, para que ele entre em um processo de depressão de alma e busque então um salvador. Isso é algo absolutamente diabólico. Entendeu? Porque é diabólico, ele divide o ser. Ele cria uma divisão. Ok? Então isso é o que as religiões têm feito o tempo todo. Porque se elas não fizerem isso, elas não criam grupos, não vendem a salvação, elas não existem sob a forma de templos. Então, só para encerrar, relembrando o conselho para quem está na situação desse autor, no caso. Exatamente o que fazer quando está na situação do autor? Bom, primeiro tem que buscar um terapeuta. Porque se a coisa já ficou grave desse jeito, o indivíduo precisa buscar a compreensão, né, que certo e errado são condições humanas, são criados para clãs, e que o certo e errado e as regras são feitas para um estágio infantil de consciência. Quem tem filho sabe. Para a criança não dá para você explicar. Não dá para chegar para o meu filho e falar assim, olha, deixa eu te explicar a lei da vida. Você faz aquilo que está de acordo com o seu coração.
Você vai fazer aquilo que você sente vontade que precisa ser feito, porque ele não tem condição de raciocinar nada. Você fala assim, o negócio é o seguinte, isso é certo, isso é errado. Porque esse é o estágio infantil. É isso que as religiões fizeram lá no primitivismo de 2, 3, 4 mil anos atrás. Porque toda a civilização era infantil. Eram grupos tribais, eram bárbaros tribais. Ok? Não, mas no caso, assim, agora, vamos supor, nesse momento que a gente está vivendo, que não dá para ir num terapeuta, certo? Então, o conselho seria para esse homem, no caso, ou mulher, vamos supor, que está vivendo a situação desse homem que está numa culpa. Seria, não tenha culpa de viver a sua verdade, de deixar o seu coração brilhar feliz. Seja feliz, Claro. Isso que importa. Isso que importa, sim, seja feliz, isso que importa. É o primeiro passo. Porque o mal vem através medo, culpa e raiva. Essas são as questões de natureza psicológica e através do qual o ser humano é controlado o tempo todo. A sua energia vai contraindo e deixa de perceber que Deus é uma coisa chamada amor. Só que amor incondicional, ele existe de uma forma incondicional. E muitas estruturas religiosas levaram o indivíduo a acreditar que Deus é antropomórfico, ele pode ser bom, ele pode ser mal, né? Sei lá, dependendo de como for. Porque se você admite que Deus é bom, você coloca qualidades humanas no divino. Isso é um erro teológico básico. Então, nesse filme, o autor já começa com um erro teológico básico, ele já começa errando. Então, se você começa errando, todo o desenvolvimento do seu processo racional está errado. Sim, você pode perguntar para qualquer teólogo que ele vai dizer a mesma coisa, né? Teologicamente, só se sabe uma coisa de Deus, que Deus é onipresente, onisciente e onipenetrante. Os 3 atributos da divindade são esses: bondade e maldade do reino humano. Não tem nada a ver, né? Então, esses processos de culpa são contrações psicológicas que o indivíduo vai criando por ele ter tido uma deseducação. Então, esse filme que eu assisti, ele realmente é uma lástima, é deplorável, é lamentável, como muitos outros que as pessoas assistem, com ares de grandiosidade espiritual, que não vale nada. Muito pelo contrário, é um veneno de consciência. É isso, essa foi a análise desse documentário que eu fiz aqui. Então, em breve a gente vai fazer outros aqui e deste raciocínio você vai tecer outras coisas, né? Como é que você faz para perceber isso tudo? Você tem que assistir outras coisas, né? Você tem que estudar um pouquinho a respeito da teologia, do processo criacionista aí, do processo teológico de tudo aí. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.